Então, nós vamos falar das articulações dos membros inferiores. Nós falamos na aula anterior dos ossos dos membros inferiores e nós vamos seguir com as articulações. Então, a primeira articulação do membro inferior é a articulação sacroilíaca, que é a articulação entre os ossos ilíacos, que nós vimos lá anteriormente, que são os ossos que vão compor a pelve, e eles vão se articular, tanto direito como esquerdo, com o sacro, que é o osso da coluna vertebral. Essa articulação... Oi. É que eu acho que tem alguém falando atrás. A voz está meio que misturando. Não, eu não tô conseguindo ter atenção na sua voz. Eu tô ouvindo também, mas nem aqui não. Tá vindo de alguém aí. Eu também tô ouvindo como se fosse uma televisão ligada, alguma coisa assim. Mas aqui do meu áudio só vem o galo só. A outra voz não é comigo, não. Tá tranquilo aí, pô. Professor, o áudio do senhor. Foi? Eu acho que era alguma televisão ligada. Não era isso, não? O áudio do senhor tá tranquilo, dá pra ouvir direitinho. Então eu vou seguir aqui, gente. Tem um cachorro latindo em algum lugar também, né? Aqui não. Bom dia, então... pessoal. Oi, bom dia. Valeu. A minha sala aqui tá ok também, né? Oi? Tá ok aqui o meu áudio? Tá, tô ouvindo legal. Então. Então a articulação sacroilíaca, ela vai ser, em parte, sinovial, plana, e em parte ela é cartilaginosa, sendo uma articulação fibrocartilaginosa que é classificada como sínfise. Então ela é uma articulação dividida em dois compartimentos. Então vai ter dois tipos de articulações diferentes compondo essa junção do sacro com o ilíaco. Ela é uma articulação importante porque é responsável por fixar os membros inferiores no esqueleto axial. Então nós vemos aqui uma vista superior da pelve óssea, né? E o círculo vermelho está destacando exatamente o ponto da articulação sacroilíaca. Só que nessa imagem nós estamos vendo só o arcabouço ósseo dela. A gente não está vendo a estrutura articular, cápsula, ligamentos e os acessórios que vão compor a articulação. Isso nós vamos ver nessa imagem sequencial. Então, nessa imagem, nós vamos ver essa articulação sacroilíaca, só que com um corte coronal que vai evidenciar a estrutura interna dessa articulação. Então aqui nós vamos ver dentro da articulação uma parte que está esbranquiçada, que são os ligamentos sacroiliacos interósseos, que vão corresponder à parte fibrocartilaginosa da articulação, e o compartimento que está escuro
vai corresponder à parte sinovial dela. Deixa só eu fazer uma checagem, porque parece que alguém aqui não está conseguindo ter o áudio. Professor, deixa eu aproveitar. Esse material que você está passando aí não é... Então nós vamos falar da segunda articulação estudada nos membros inferiores, que é a articulação coxo-femoral. Ela é uma articulação que se dá entre o acetábulo, que é aquela cavidade pertencente ao osso ilíaco, e a cabeça do fêmur. E ela é uma articulação sinovial também, classificada como esferoide. E aí na mesma imagem, nós vamos ver também a articulação coxo-femoral. Então nós podemos ver aqui a cabeça do fêmur acoplada ao acetábulo. E no interior dessa articulação, eu vou dar uma destacada bem... Vou dar uma destacada aqui, um zoom bem amplo. Nós podemos ver uma corda fibrosa, que é um ligamento, né? Esse ligamento é o ligamento redondo da cabeça do fêmur. É como uma corda mesmo, né? Um tipo de elástico, que ele vai se prender ao interior do acetábulo, e aquela depressão que existe na cabeça do fêmur que nós falamos lá no outro vídeo, que é a fóvea da cabeça do fêmur, e ele atua como um elástico fazendo uma tração, puxando a cabeça do fêmur contra o acetábulo para evitar uma luxação, para evitar uma desconexão entre as duas superfícies. Isso aí se dá por quê? Porque o membro inferior ele é uma estrutura bem maior que o superior e envolve, por conta disso, uma musculatura bem mais robusta, mais forte. Então, os ligamentos articulares nos membros inferiores, eles têm que ser proporcionalmente mais fortes para evitar que esses músculos, pelo excesso de contração da força de contração que eles têm, acabem levando a uma luxação, uma perda de contato entre superfícies articulares. Então, deixa eu passar aqui. A articulação do joelho é dividida em duas articulações, que são a articulação tíbio-femoral e a articulação fêmuro-patelar. A articulação tíbio-femoral ela é classificada como sinovial e gínglimo, que é aquela articulação em dobradiça que vai abrir e fechar como uma porta, né? Essa articulação possui dois meniscos, um lateral e outro medial, interpostos entre os côndilos correspondentes do fêmur
e da tíbia. Então, entre cada côndilo direito-esquerdo do fêmur com os direito-esquerdo da tíbia, vão haver duas estruturas cartilaginosas interpostas entre essas superfícies, que são os côndilos, que são os meniscos, que estão presentes somente na articulação do joelho. Nós não vamos ver essas estruturas em outra articulação, somente no joelho. Antigamente, só bota antigamente nisso, né? E quem gosta de futebol aí tem uma idade um pouquinho, não avançada, né? Um pouquinho mais vivida. Vai lembrar bem que quando um jogador lesionava o joelho, coisa na década de 80, até um pedaço da de 90 também, normalmente o médico, quando tinha uma lesão de menisco, ele fazia o quê? Ele removia os meniscos. Entre aspas, acabava com o problema, pelo menos na visão da época. Pelo menos na visão da época, né? Se pensava assim. Mas com o tempo, foi-se percebendo que eles não são meras estruturas descartáveis, que eles têm função nessa articulação. Então os meniscos eles vão promover uma melhor estabilidade, equilíbrio e menor desgaste nas estruturas articulares do joelho. Então ele tem uma função importante que não é simplesmente ignorável. Então hoje em dia, quando se lesiona o menisco, não vai se remover simplesmente por achar que ele não tem mais serventia. Vai ser... Também tem técnicas mais modernas, né, que você vai realizar um enxerto cartilaginoso naquela área para poder ter uma cicatrização. A articulação fêmuro-patelar é classificada como sinovial e plana. Nessa articulação, a patela desempenha o papel de polia, aumentando o torque do músculo quadríceps femoral. Então, primeiramente, nós vamos classificar 3 termos aqui. O que é uma polia? Polia é um tipo de estrutura interposta entre uma alavanca de força que dá vantagem mecânica para a aplicação dessa força. Então, o exemplo de polia mais visualizável que existe, se você imaginar do alto de um prédio uma pessoa puxando alguma coisa pesada, como uma corda, de forma direta, ela vai fazer muita força. Agora, se ela interpõe uma roldana nessa corda, a partir de um ponto distante de onde ela está puxando, ela vai fazer muito menos força, porque aquela roldana ali vai servir como uma polia também, assim como a patela serve, e dá vantagem mecânica para a aplicação daquela força. É a mesma coisa que a patela faz com o quadríceps femoral. Então o torque aqui, nesse contexto, o torque é uma força aplicada, um vetor. E o quadríceps femoral é o músculo que nós temos anteriormente na coxa, que ele vai ocupar essa região quase que completa da região anterior da coxa. Inclusive é o músculo mais potente em termos absolutos do corpo, né? Em questões absolutas, é o músculo mais potente. E a patela vai promover
essa vantagem mecânica ao quadríceps femoral, que já é um músculo forte, né? Então ela vai acabar servindo bem ao propósito que ela tem. E uma curiosidade, né, sobre a patela, ela é um osso sesamoide, ou seja, ela vai se desenvolver no interior de um tendão. E que tendão é esse? Justamente o tendão do quadríceps femoral, que é uma imagem da articulação do joelho aberta. Vou poder passar aqui para não esquecer. Ela vai ter esse desenvolvimento no interior de um tendão. É o caso mais clássico que se tem de osso sesamoide, a patela. E quando nós temos um uso, vamos dizer, excessivo da articulação do joelho, ou de forma postural equivocada, ocorre um comprometimento dessa cartilagem articular da patela. E essas cartilagens articulares, em geral, elas têm uma capacidade de regeneração muito pequena. Então acaba virando um problema crônico. E o nome desse desgaste da cartilagem articular da patela, que é uma coisa muito comum, é a condromalácia patelar. É quando a cartilagem articular da patela sofre um desgaste excessivo e isso ocasiona uma dor bem intensa no joelho da pessoa. Às vezes maior, às vezes menor, né? Essa condição ela tem momentos mais intensos e menos intensos. Então, nessa imagem da articulação do joelho aberto, nós vemos dois ligamentos dentro dessa articulação. Esses ligamentos são os ligamentos cruzados, ligamento cruzado anterior e posterior. E por que cruzados? Porque eles vão formar um X, eles vão cruzar um com o outro. Então, o ligamento cruzado anterior está formando uma parte desse X e a outra parte formada pelo ligamento cruzado posterior. Então, quando alguém lesiona o ligamento cruzado do joelho, vai ser um desses dois, o anterior ou o posterior. Os meniscos, eles vão estar interpostos aqui, né, entre os côndilos do fêmur e da tíbia, e vão ser dois também. Um menisco medial e um menisco lateral. Mas quando nós estamos vendo tanto uma articulação do joelho, pode ser uma imagem cadavérica, uma imagem desenhada como essa, ou até mesmo uma imagem radiográfica. Como é que nós vamos identificar qual parte é lateral e qual é medial? Então nós vamos lembrar nesse caso que na composição da perna, a tíbia ela é um osso que fica medialmente e a fíbula é um osso que fica localizado lateralmente. Então, se eu tenho a tíbia desse lado e a fíbula deste lado, logo eu tenho um lado medial e um lado lateral. Então, esse menisco é o menisco medial e esse menisco é o menisco lateral. Alguma pergunta, gente? A gente pode seguir. Tá muito complicado de assistir.
Porque tem muito barulho atrás. Assim, eu não tô entendendo nada. Tá, entendeu? eu vou mexer aqui. Porque assim, não consegui captar nada. Eu vou. Barulho, tem muito barulho atrás. Eu vou combinar os. Impossível de compreender. Eu vou fazer o seguinte, então. O que eu vou fazer? Eu Poderia vou. todo mundo desligar seus áudios. Não, entendeu? eu posso desligar por aqui. Eu vou desligar o áudio de todo mundo. E aí, se precisar perguntar alguma coisa, vocês me mandam pelo WhatsApp que eu leio aqui e respondo. Tá bom? Deixa eu. Eu não sei se é a opinião de todos, mas pelo menos. Não, é porque tá. Eu tô percebendo que tá. Tá muito conflito de som. Tem muito barulho mesmo. Dá pra Vamos. dá pra ouvir nada. Eu vou tirar os áudios aqui. Então, gente, a partir de agora, se alguém precisar perguntar alguma coisa, manda. Então, voltando aqui nessa imagem lateral do joelho, nós conseguimos ver a própria patela no interior do tendão do quadríceps femoral, o menisco medial e um ligamento que está unindo a tíbia e o fêmur lateralmente, que é o ligamento colateral medial. Por quê? Porque nós estamos vendo medialmente. Se nós rotacionássemos esse joelho para o lado oposto e estivéssemos vendo na perspectiva lateral, mas só um instantinho que tem uma mensagem aqui. Ah, tá bom. Se nós rotacionássemos esse joelho, estivéssemos vendo uma perspectiva lateral, nós estaríamos vendo outro ligamento nessa mesma direção, só que ele estaria ligando o fêmur à fíbula, que é o ligamento colateral lateral. Agora falar um pouquinho mais do joelho. Então nós vimos uma estrutura básica da articulação do joelho, né? Então nós podemos falar de uma questão que tem uma relação direta com a radiologia. Então, primeiramente, tem que ter em mente dois termos, que são joelho valgo e joelho varo, que você pode ouvir também ser chamado pelos termos geno valgo e geno varo, que o geno remete ao joelho. Então pode ser joelho valgo ou geno valgo e joelho varo e geno varo. Então o que são? O joelho valgo é uma condição postural em que os ângulos internos dos joelhos estão aumentados. E o joelho varo é uma condição postural em que os ângulos internos do joelho estão reduzidos.
Então, nós observamos aqui na imagem os exemplos de cada situação citada. Na imagem mais à esquerda, nós temos uma condição normal da articulação do joelho. Na imagem central, nós vamos ter o joelho ou geno varo. Então, lembrando que o joelho varo é quando ocorre uma redução dos ângulos internos da articulação do joelho. Então, esse ângulo interno ele vai estar reduzido. Então, é um joelho varo, tem um ângulo menor. E a imagem da direita apresenta um joelho valgo. É quando eu tenho esse ângulo interno do joelho aumentado. Se nós observarmos bem e tentarmos comparar, né, com a condição do dia a dia, o que seria uma pessoa com joelho varo? É aquela pessoa que anda igual um cowboy, que parece que ela está com um cavalo embaixo dela, que ela anda sempre com os joelhos bem afastados, parece que ela está montando a cavalo. E o joelho valgo é aquela pessoa que anda com os joelhos bem juntinhos um do outro, excessivamente juntos. O varo é a famosa perna arcada? Isso. Ah, tá. Isso aí. Então, quando eu tenho um joelho varo, o ângulo é diminuído. Então, o ângulo interno do joelho é diminuído. E no joelho valgo, esse ângulo interno é aumentado. Consequentemente, se nós formos observar em relação ao plano mediano da pessoa, no joelho varo, ela vai ter os joelhos mais afastados do plano mediano. E no joelho valgo, ela vai ter os joelhos bem próximos do plano mediano, quase um encostando no outro. E onde a radiologia entra nisso? Porque, eventualmente, quando você estiver estagiando na radiologia e mais futuramente atuando como profissional da área, você pode, eventualmente, se deparar com um pedido médico de raio-x do joelho com carga. Esse raio-x do joelho com carga vai justamente verificar esses ângulos internos da articulação. É uma pesquisa que vai ter como indicação possivelmente um joelho valgo ou um joelho varo. O que é uma radiografia com carga? Uma radiografia com peso, né? Carga nesse caso é peso. E qual o peso? O próprio peso do corpo. Então a pessoa vai fazer uma radiografia de pé. Em AP, uma radiografia em pé, em AP do joelho, e uma radiografia em perfil do joelho também em pé. Então, essa radiografia do joelho com carga vai justamente buscar verificar essas alterações posturais na articulação do joelho.
Eu esqueço de desligar a caneta antes de passar o slide. Articulações tibiofibulares. São as articulações entre a tíbia e a fíbula. São em número de 3. Então nós vamos ter a articulação tibiofibular proximal, que é uma articulação sinovial e plana. A articulação tibiofibular média, que é uma articulação fibrosa, é uma sindesmose, articulação fibrosa de fibras longas. E a articulação tibiofibular distal, que também é uma articulação fibrosa do tipo sindesmose. E aqui nós observamos uma imagem da tíbia e da fíbula, né, em posição anatômica, lado a lado. E nisso se observam as 3 articulações tibiofibulares. Primeiramente, a articulação tibiofibular proximal, que vai se dar entre a cabeça da fíbula e o côndilo lateral da tíbia. Vai estar localizada proximalmente, mais perto do joelho. A articulação tibiofibular média vai ficar por conta dessa faixa fibrosa que existe entre as diáfises, entre os corpos da tíbia e da fíbula, que é a membrana interóssea. Vai corresponder à articulação tibiofibular média. Então essa membrana interóssea, que vai existir lá no antebraço, entre o rádio e a ulna, vai estar presente também na perna, entre a tíbia e a fíbula. E a articulação tibiofibular distal vai ficar por conta da junção mais inferior entre o maléolo da fíbula, ou maléolo lateral, e a superfície articular lateral da epífise distal da tíbia. E essa articulação tibiofibular distal, ela vai ser bastante importante na composição do tornozelo também. Então a gente está vendo aqui nessa articulação tibiofibular distal, saiu no outro celular que saiu, que eu estou gravando. Deixa eu voltar para cá. Então, na articulação tibiofibular distal, nós observamos os 2 maléolos, né? O maléolo da tíbia e o maléolo da tíbia, da fíbula, ou também maléolo medial, maléolo lateral, né? Então aqui o maléolo medial e o maléolo lateral. E qual vai ser a importância de ambos?
você vai ver que eles juntos formam um tipo de pinça, né? Se você fizer uma ligação direta entre eles, forma um tipo de pinça. E quem que eles vão pensar? Eles vão pensar justamente o talos, o osso mais proximal da articulação do tornozelo. E quando você vai radiografar um tornozelo, em AP, nessa posição frontal, né, você vai justamente basear o posicionamento do raio central, que você vai direcionar, justamente no ponto médio entre os dois malelos, o malelo lateral e o medial. Então você traça o ponto médio entre eles e é onde o raio central incide. Então eles têm uma importância, além de anatômica, também especificamente radiológica, muito grande. Então tem que ter sempre em mente os dois malelos, o lateral e o medial, porque com certeza na hora de executar a técnica radiográfica você vai precisar localizar os dois. Então falar agora do tornozelo, né? Acho que o galo deu uma folga para mim. Então as articulações do tornozelo. É a articulação entre a tíbia e o tarso, mais especificamente o talos, que é o osso do tarso que vai diretamente se articular com os ossos da perna, né? Tendo também uma pequena participação da fíbula nessa articulação. É classificada como sinovial e condilar. E aqui nós vemos uma imagem da articulação do tornozelo. Uma imagem posterior, nós estamos vendo a articulação do tornozelo por trás, tá? E aí nós vemos a tíbia, a fíbula e também o talos. Aí a tíbia ela vai se articular de forma bem direta com o talos e a fíbula de uma forma discreta. Mas conforme se movimenta a articulação, ela acaba também tendo esse contato de superfície articular com o talos, portanto ela participa desse complexo articular também. Articulações tarso-metatársicas. São articulações entre os ossos do tarso e os ossos metatarsos correspondentes. São articulações sinoviais e planas. Articulações metatarso-falângicas ou metatarso-falangianas. São articulações entre os ossos metatarsos e a falange proximal do dedo correspondente. São do tipo sinovial e condulares. As articulações interfalangianas são articulações do tipo sinovial e gínglima, localizadas entre as falanges
de cada dedo correspondente. Então, para cada dedo vai ter suas articulações interfalangianas. Sendo que no primeiro dedo, que é o hálus, existe apenas uma, porque são só duas falanges, proximal e distal. Então, portanto, vai haver somente uma articulação interfalangiana para o primeiro dedo do pé. Enquanto nos demais dedos, existem duas, sendo chamada de articulação interfalangiana proximal e distal de cada dedo correspondente. Então nós observamos nessa imagem, né, com o pé em perfil, as articulações tarso-metatársicas, as articulações metatarsofalangianas e as articulações interfalangianas. Sendo que no pé, essas articulações vão ter uma restrição de movimento muito maior do que nas mãos, né? Então a movimentação de pé e dos dedos ela é bem mais restrita do que no caso da mão ou dos dedos da mão. Agora eu vou voltar a falar de algo que diz respeito de forma bem direta à questão radiológica também, que são os arcos plantares. Então, o pé humano é composto por 3 arcos plantares, que são... Só um instante, gente. Tem uma mensagem no WhatsApp aqui, deixa eu só ver se é alguma dúvida. Bom, então não era dúvida aqui. Então esses arcos vão ser o arco longitudinal medial, o arco longitudinal lateral e o arco transversal. Eles são fundamentais para o equilíbrio e estabilidade do pé e agem de maneira complementar, garantindo além da melhor estabilidade, distribuição igualitária do impacto. Os arcos plantares são fundamentais para uma postura adequada na estrutura do pé como um todo. E nós podemos visualizar esses arcos nessa imagem. Então, superiormente, nós estamos vendo o arco longitudinal medial. Na imagem do meio, o arco longitudinal lateral. E na imagem mais abaixo, o arco transversal. E, eventualmente, você pode se deparar com pessoas que tenham uma deformidade postural no pé. E essa deformidade é causada justamente por alterações nesses arcos plantares. Então, quando a pessoa tem uma acentuação dos arcos longitudinais, ela vai ter o que é chamado de pé cavo. Então, no pé cavo, o que vai acontecer? Essa angulação exagerada dos arcos longitudinais faz com que a pessoa acabe pisando com a extremidade mais anterior do pé e a mais posterior, e a parte do médio pé, a parte mais central, acaba ficando bem longe do chão.
Então, isso caracteriza um pé cavo. Também ocorre de pessoas que têm os arcos plantares muito reduzidos, quase ausentes. Isso acaba implicando numa ausência visual de curvatura no pé. Então, se a pessoa pisa com o pé no chão, quase que totalmente por igual. E aí vai se dizer que ela tem um pé plano ou um pé chato. Professor, Oi. isso seria uma variação anatômica? Não, aí é uma deformidade postural. Nesse caso que nós estamos falando, há pessoas que nascem com deformidades congênitas. Nesse caso aqui, oi. E tipo assim, esse pé chatado, aí as pessoas podem achar que é um pé grande, né? Olhar assim pela aparência, né? Externa, vai. Se você olhar de uma extremidade à outra, vai dar essa impressão. O ideal seria uma vista perfilada, né, para verificar o tamanho também da curvatura. Agora, numa vista de cima para baixo, vai dar a impressão inicial de que é um pé grande. Pode passar essa impressão. Entendi. Mas, a princípio, o que nós estamos tratando nessas deformidades posturais são adquiridas, tá? Mas elas podem ser congênitas também. Mas quando são congênitas, elas são bem acentuadas. As deformidades do pé ou de qualquer estrutura corporal, quando já nascem com o indivíduo, costumam ser bem mais severas. E aí o tratamento já é possivelmente cirúrgico direto, uma intervenção cirúrgica, né? Mas existem sim crianças que nascem com... E até que idade que pode isso acontecer? Não, quando é congênito já se verifica no nascimento. Agora, Sim. a questão da alteração por mau hábito postural, ela vai principalmente se iniciar na infância, que é o período que a estrutura óssea articular está mais maleável. Entendi. Então, geralmente, isso pode chegar até a vida adulta, mas geralmente se desenvolve na infância. E por não tratar, pode se levando até a vida adulta, né, também. Mas o período em que acontece é justamente na infância. Podemos seguir, gente? Mais alguma pergunta sobre o pé chato ou pé cavo? Show. Então vou passar aqui então. Nós temos um terceiro tipo de deformidade postural também, que é o pé equino. Por que o pé equino? Porque lembra o aspecto de um cavalo pisando no chão. Porque o cavalo, né, os ungulados em geral, que são esses animais que têm um casco no pé, o cavalo, a vaca, o burro, enfim, os seus parentes próximos, né, com aquele formato característico de pé, ele toca com a ponta no chão. E a pessoa que tem o pé equino, ela normalmente pisa com as pontas dos pés e muito pouco com o calcânio. O calcânio dessa pessoa muito pouco toca o chão. Lembra o aspecto de um cavalo andando. Aí você dá o nome de pé equino também, que parece aquele pé de bailarina, né? Que pisa só com a ponta do pé. Também, Isso é uma deficiência? a questão do pé equino, ele está muito associado também a crianças com deficiências mentais. É muito comum crianças com certos graus de deficiência mental se acostumarem a andar dessa maneira. Mas não só isso. Também isso, mas não é só a única coisa que leva a um pé equino. Mas é comum também estar associado o pé equino à deficiência mental. Mas não é algo que é diretamente característico. É uma coisa que... Oi, pode falar. A pessoa que tem esse pé equino pode
se prejudicar lá na frente ou não? Sim, todos as deformidades que nós falamos aqui, tanto o pé cavo, o pé chato e o pé equino, ela vai causar complicações à frente, porque a cadeia de movimento ela é sequencial. Então, se a nossa pisada está errada, vai alterar o tornozelo, que vai alterar o joelho, que vai alterar o quadril, que vai alterar a coluna. Entendi. Então, é claro que quanto mais acentuados os graus de deformidade no pé, isso vai se dar de forma mais rápida e mais agressiva, mas toda alteração em alguma medida ela vai ser prejudicial não só para o pé em si, mas todas as articulações que estão nessa cadeia de movimento. Do pé até a coluna vai influenciar futuramente. A pessoa consegue fazer cirurgia Sim, futuramente? consegue. Ou só no começo assim, da infância? Não, consegue. Agora, o grau de alteração postural, o grau da alteração e a idade da pessoa, né, é que vai orientar o médico para um melhor tratamento. Um caso mais moderado pode se resolver com fisioterapia. Tem como resolver com fisioterapia até um certo ponto, né? Em alguns graus mais avançados, a correção é cirúrgica. Mas dependendo do grau que está momentâneo daquela pessoa, pode se resolver com fisioterapia também. Tem exercícios específicos que vão compensar a musculatura do pé e da perna e podem corrigir. Entendi. E é justamente nesse ponto que a radiologia entra, nessa história toda. A exemplo do joelho, quando a gente verifica um joelho valgo ou um joelho varo, que o raio-x de joelho com carga vai dar orientação para o médico sobre o diagnóstico e o tratamento daquele paciente, no caso das alterações posturais no pé também. Então, da mesma forma que tem o raio-x de joelho com carga, tem o raio-x do pé com carga também. E qual é a carga? O peso corporal. Ou seja, a pessoa faz a radiografia de pé com carga, estando em pé. Você vai radiografar o pé dela, não com ela sentada, sem força aplicada no pé, mas sim com ela em pé, com o peso corporal forçando as articulações para verificar o nível de alteração postural que existe ali. Então, no caso do raio-x de carga, do raio-x do pé com carga, você vai ter o AP e o perfil. E aí, isso vai indicar o grau de alteração das curvaturas dos arcos plantares daquele paciente. E a partir daí o médico vai diagnosticar um pé plano, um pé cavo, um pé equino e o grau de alteração que esses arcos estão sofrendo para indicar a melhor forma de tratar. Então, na questão dessas alterações no pé, também a radiologia vai ter um papel fundamental pela radiografia do pé com carga, para verificar essas alterações nos arcos plantares. Então, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Professor, Oi, pode falar, tô ouvindo. sim, essas deformidades, elas alteram na formação anatômica? Elas continuam com todas as articulações, ossos? Não, continuam os mesmos ossos, as mesmas articulações. Não altera a estrutura anatômica em si. Altera mesmo o arco plantar e vai modificar a posição, né? Mas as estruturas vão ser as mesmas. As articulações e os ossos continuam sendo os mesmos. Então, gente, ele acaba aqui.
Eu vou fechar aqui e vou abrir o outro slide. Só um instante, tá?